Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, a gente está recomeçando. É bom estar bem. É bom estar alimentado na presença de Deus, saciado com a bênção do céu. E é uma maravilha a gente ter comunhão com o Deus eterno, comunhão com o homem finito, comunhão com a igreja visível, comunhão com os santos de Deus. É maravilhoso. Sou feliz na minha vida, no meu ministério. Louvo ao Senhor pela palavra da verdade. O Davi e outros se projetaram com a palavra e acreditavam piamente. Na verdade, a palavra exalta. A palavra engrandece, a palavra preserva, a palavra de Deus é algo grandioso. O ser humano não merecia, muito embora precise, mas o ser humano não merecia. Mas faz parte da bondade de Deus. A misericórdia, bondade exagerada. Bondade que vem de mesocardia, do centro do coração. Nós vamos meditar na palavra, João, capítulo 1, versículos 15 a 18. Um texto pequeno, com uma grande mensagem. E nós vamos aprender juntos. Na verdade, são 3 textos que nós vamos meditar. Só neste início do Evangelho de João. 2ª, 3ª e 4ª. João 1:15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Eu medito na palavra como professor, eu medito como adorador, eu medito como servo, eu medito na palavra pela minha necessidade e medito na palavra pela necessidade do outro. E é uma grandeza a gente ter estas informações a respeito da palavra de Deus. João foi enviado para testificar. Era uma promessa de Deus na antiga aliança e passaram-se quase 400 anos entre o Malaquias e João o Batista. E João apareceu pregando e chamando a atenção por esta pregação, pela sua palavra. E quando mandaram saber se ele era o Messias prometido, ele disse: não sou.
E quem é você? Ele disse, uma voz clamando no deserto. Uma voz clamando no deserto. E era uma voz clamando, chamando a atenção para que voltassem-se para o Senhor. A finalidade de João e a sua missão profunda era apresentar o Filho de Deus ao mundo, batizar o Filho de Deus para o início do seu ministério e dar testemunho do que Deus lhe revelara. Então, este texto começa, este versículo, dizendo: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu falava, de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim. Tem que precisar do Espírito de Deus para entender esta linguagem. O que vem depois de mim é aquele que eu dizia que era antes de mim. Porque foi primeiro do que eu. João falando da eternidade do Filho de Deus. E nós recebemos também da sua plenitude. Graça por graça. O homem não merecia, mas a graça se manifestou, trazendo salvação, trazendo perdão, trazendo oportunidade, trazendo restauração. Todos nós, João se inclui naturalmente, todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei, João conhecia, e João diz, porque a lei foi dada por Moisés. A lei, dente por dente, olho por olho, ferida por ferida, queimadura por queimadura. Foi dada por Moisés, mas a graça, a verdade graciosamente revelada foi por Jesus Cristo. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí João complementa esta sua mensagem profunda, dando testemunho da unicidade de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. Abraão era o amigo de Deus, mas nunca teve visão de Deus, teve visão de anjos. O Isaac e o Jacó, todos tiveram visões de anjos. Nenhum teve visão de Deus. Moisés teve visão de Deus no que diz tocante a ouvir. Deus se revelou a Moisés através da voz. Deus se revelou a muitos indivíduos através da voz. Moisés teve profunda comunhão com Deus e ouviu a voz de Deus inúmeras vezes. Um dia se atreveu a pedir para ver o rosto. Mostra-me tua glória, tua face, teu rosto. Mostra-me. Deus disse, não posso. Você não pode. Não é possível. Não é possível, mas eu vou te ensinar uma coisa. Tá vendo aqueles rochedos? Você fica entre um e outro
e eu passo pelo outro lado e você vai me ver pelas costas. Você já leu isto? Pois é. João diz: Deus nunca foi visto por alguém. Moisés viu as costas, passando vulto. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, que é parte da divindade, este Deus o fez conhecido. Deus manifestou este Filho ao mundo. Deus nunca foi visto por alguém, mas Deus enviou o seu Filho e o seu Filho se envolveu na humanidade, nasceu na humanidade, cresceu na humanidade, trabalhou com a humanidade e morreu pela humanidade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que era antes de mim, podia dizer o João, que era antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O Filho que está no seio do Pai, comunhão profunda, este o fez conhecer. Meus queridos irmãos, é uma bênção grandiosa, gloriosa, ter e reter a palavra. Ter a palavra de Deus e reter esta palavra no seu coração, na sua mente. No coração santificado, na mente trabalhada. Através de Moisés mesmo, Deus orientou a família e disse que os pais deveriam inculcar. E tu inculcarás estas palavras nos teus filhos, assentado na tua casa e andando pelo caminho. Inculcarás estas palavras aos teus filhos. É fazer memorizar. Inculcarás. Fazer memorizar. Pois o João diz: Deus nunca foi visto. Deus nunca foi manifestado assim. Mas o Filho unigênito que está no seio, no coração do Pai, este Filho foi dado-nos para que conhecêssemos. Ele se manifestou. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E nós recebemos graça por graça através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos. Que o Senhor recompense o trabalho de cada um, a dedicação de cada um, o esforço na divulgação de cada um. A minha parte eu tenho feito para a glória do Senhor, pela santidade da igreja, a dedicação da igreja. Muitos têm nos ajudado. Então vamos fazer a nossa intercessão. A intercessão hoje, meus amados irmãos, é pelos nossos amados irmãos que estão em aflições. Jesus diz: no mundo tereis aflições, e tem muitos irmãos aflitos por causa de enfermidades, por causa de necessidades. Nosso país sofreu muito com a pandemia e sofreu depois com enchentes e incêndios. Tem muita gente aflita, inclusive na Igreja do Senhor Jesus. Vamos orar pelos aflitos, necessitados e sofridos, mesmo a gente não tendo casos assim
para apresentar nominalmente. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu amor profundo, obrigado pela revelação de Jesus Cristo. Ó Senhor, suplicamos a Ti pela Tua igreja em toda a terra, guarda a Tua igreja no Brasil e no mundo, ajuda os meus irmãos. Te apresentamos e agradecemos, meu Senhor, pela vida dos nossos irmãos, cooperadores conosco, neste trabalho que reputamos um ministério. E agora, Senhor, te apresentamos os que estão aflitos, que perderam emprego, que perderam condições, que perderam, meu Senhor, aquela condição de normalidade que estava vivendo. Ó Deus, tenha misericórdia dos teus servos que estão com sacrifício, vivendo sacrificados de alguma maneira, aflitos e carentes. Pai querido, tu conheces a condição do teu rebanho. Dá graça aos que estão feridos, sara, ó Deus, pela tua bondade, e abençoa os que estão necessitados e aflitos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.